Bom, então estamos gravando a partir de agora, pessoal, nossa aula, primeira aula depois do recesso. Semana passada a reunião acabou de 6 e lá vai cacetada, tá? E nós perdemos mais uma aula, né? Então o conteúdo precisa ser dado, a gente vai estar marcando aula extras aí com certeza. Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre resistência e cisalhamento. Eu gostaria de terminar a parte teórica do curso, dessa parte do curso ainda hoje. Tá? Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver se estou me iludindo, né? Mas vamos. Se eu parecer que estou correndo, podem avisar. Se estiver correndo demais, a gente vai com calma. O importante é o conhecimento ser passado, tá? Vocês pegarem aí todas as informações corretinhas. Ok. Aí o exemplo, estarei fazendo, já está gravado. Estarei passando o link para vocês. E outros exercíciozinhos aqui que a gente vai se deparar ao longo dos slides, a gente faz na próxima aula, tá? Dá tempo de vocês revisarem e tudo mais. E até tentarem fazer o exercício, se for o caso. Vamos lá. Então, resistência ao cisalhamento do solo, pessoal, está diretamente relacionado à sua ruptura, né? Ou é a resistência contra a ruptura do solo. Tá? O solo rompe, né? O solo rompe, nós vemos diariamente o solo se rompendo. Ontem mesmo, ou foi ontem, teve o caso lá de São Paulo, né, do metrô, tem a ver diretamente com ruptura de solo. Não é bem o que a gente vai ver aqui hoje, porque lá envolve água, né, envolve, no caso de esgoto, envolve líquido, erosão e tal, mas solo rompe frequentemente. Então, vemos as encostas aqui em Alagoas rompendo, vemos trincas em edificações, né, e até desabamentos por conta de fundação que levou o solo à ruptura. E a ruptura do solo, pessoal, geralmente vai estar associada ao deslizamento de partículas do solo em uma dada superfície. Tá? Então, quando a gente fala de ruptura do solo, a gente não pode imaginar como uma ruptura do aço, por exemplo, que a gente estica ele até chegar à ruptura, ou uma ruptura do concreto em que a gente esmaga e empurra ele, né, comprime ele até ele romper. Né? No caso do solo, a gente está diretamente relacionado aqui a cisalhamento. Tá? Toda ruptura de solo está diretamente relacionada a cisalhamento. Cisalhamento de um bloco de solo em relação a outro. Né? Então, aqui nós temos um talude, né, que era uma estrada aqui passando, beleza? E houve uma movimentação de um bloco de terra, né, sobre o restante do solo. Né? E você vê que forma-se exatamente uma superfície de deslizamento, beleza? E esse deslizamento, por teoria lá, desde mecânica dos sólidos, né, uma coisa que se desliza sobre a outra, assim, a gente chama de corte ou cisalhamento, né? Então ele está deslizando, está uma fatia se separando da outra. Isso a gente chama de cisalhamento. Então a ruptura do solo, quando o nome do assunto aqui, né, que a gente está tratando, é resistência ao cisalhamento do solo, porque o solo só rompe para o cisalhamento, tá? Só rompe ao cisalhamento. Então, a resistência que a gente tem que avaliar do solo é contra o cisalhamento. Então, perceba, uma edificação, né, industrial rompendo, você vê que a força, mesmo uma força de compressão no solo, né, ou seja, uma fundação vai vir com a carga vertical, tende a comprimir o solo. Né? Porém, a ruptura, mesmo assim, mesmo no caso de uma fundação, é de cisalhamento. Veja que forma uma cunha, sendo que a tendência da cunha é deslizar lateralmente. Né? Então,
Olhando em cortes, isso daqui, né, nós teríamos essa edificação aí, né, que teria sua fundação, o nível do solo aqui, perfeito? E ela rompeu, né? O solo rompeu, formando uma cunha abaixo da superfície até a superfície. Veja, o solo tende a levantar aqui, tá? A superfície, veja que tem um bolo de terra aqui, ó, que foi levantado, tá? É como se a minha edificação estivesse empurrando o solo assim, ó. É óbvio que para baixo ele não conseguiria empurrar, porque para baixo a gente tem um infinito aqui, né? Para os lados também, certo? Então, o que vai acontecer é que a terra teria que ser expulsa para cima, né? Para cima. E ela vai ser justamente na lateral da edificação. Então, a edificação tende a tombar, né? Após essa ruptura do solo. Beleza, pessoal? Consegue visualizar esse problema aí? Esse é o problema de clássico de fundação, né? Que vocês vão ver no próximo semestre, caso dê tudo certo, né? Perfeito? Vamos lá. Aqui foi mais uma falha da estaca em si, tá? Mas ó, aqui você vê, a fundação em si está íntegra, bonitinha, perfeitamente, né? O que rompeu foi o solo, tá? Tombou e empurrou o solo, né? Parte do solo. Ok. Então veja. Se o solo rompe sobre uma dada superfície, quer dizer que nessa interface entre o solo movimentado e o solo que ficou, né? E a massa de solo que ficou, essa superfície aqui sofreu um corte, né? Em cada ponto material aqui dessa superfície, a força de deslizamento superou a força de atrito, certo? E coesão, que a gente vai comentar o que é cada um deles daqui a pouco. E cada um desses pontos aqui dessa superfície de contato rompeu, tá? Foi ultrapassado, a resistência foi ultrapassada pela solicitação. E essa solicitação seria o quê? Seria o próprio peso da massa, seria, por acaso, alguma casa construída aqui, né, que causou uma carga a mais, qualquer coisa do tipo, um peso próprio dessa massa deslocada, tá? Isso vai gerar uma tendência de deslizamento e o que vai segurar é justamente a resistência ao cisalhamento, né? A resistência ao cisalhamento do solo. No momento que essa resistência é ultrapassada, em todos esses pontos formando uma superfície de ruptura, então há o deslocamento dessa massa. Beleza? Então, se a gente garantir que em todos os pontos de uma massa de solo, né? Então, a gente tem aqui um talude. Se eu garantir que em todos os pontos aqui a solicitação de cisalhamento não superar a resistência ao cisalhamento, nunca que irá romper esse talude, por exemplo. Podia ser a fundação também, não importa. Não haveria deslizamento. Tá? Isso é o que a gente vai fazer aqui no curso, a imaginar assim, tá? Mas já adiantando, e depois eu vou conversar mais sobre vocês, isso seria muito conservador, tá? O que a gente vai fazer aqui, e até impraticável no mercado. Mas para o conhecimento que a gente tem aqui, é onde dá para a gente chegar, tá? Lá em fundações, a gente vai ver outros métodos, tá? E essa resistência ao cisalhamento do solo, tá? Depende de dois fatores, tá? Do atrito entre as partículas de solo e da coesão entre as partículas do solo, tá bom? De forma genérica, um solo pode ter os dois, mas tem solos que podem ter só atrito, tem solos que podem ter só coesão, tá? E pode ter solos que tenham os dois, tá?
O que está acontecendo em cada um desses elementos aqui é que a tensão solicitante, perdão, perdi o mouse. A tensão solicitante aqui ultrapassou a tensão resistente, portanto, houve a mobilização, houve o deslocamento de uma superfície sobre a outra. Tá? Espero que tenha ficado claro aí essa definição. Tá? Então, quando a gente está falando de pontos materiais, pessoal, ao longo dessa superfície, a gente está falando de análise de tensões, né? Círculo de Mohr, etc., que a gente já viu. Né? Então, os parâmetros de resistência quais são? São aqueles que influenciam na minha resistência ao isolamento, que são o atrito e a coesão. Tá? O que é o atrito, pessoal? Desde lá do ensino médio, né, vocês já ouviram falar sobre atrito. Né? E aqui nós vamos utilizar todas as mesmas definições e conceitos. Tá? Então, a força de atrito se dá por conta da rugosidade, entre outros fatores, dos materiais envolvidos, né? E essa rugosidade vai estar diretamente relacionada com o coeficiente de atrito. Beleza? A gente tem o atrito estático e a gente tem o atrito dinâmico, né, pessoal? Que é um pouco menor do que o atrito estático. Mesma coisa também acontece para o solo. Quanto maior o peso que a gente aplicar, né, normal à superfície de contato, maior será a força de atrito gerada. Né? Então, veja bem, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito, que vai depender da rugosidade e do imbricamento, né, entre esses dois materiais, entre o bloco azul e a superfície, e depende também da força normal que está atuando sobre essa superfície, né, empurrando o bloco sobre a superfície. Beleza? Isso é meio que claro, eu acho que já para vocês, né, desde lá do ensino médio que a gente vê isso. Né? Se você pegar qualquer objeto na sua mesa e aplicar uma carga sobre ele, fica mais difícil de movê-lo lateralmente. Tá? Perfeito. Então, esse mesmo conceito a gente vai levar para o solo. Tá? Agora, veja, perceba que isso daqui é para atrito estático, para atrito depois, caso você aplique uma força horizontal aqui, T, né, que ultrapasse a força de atrito estática, o bloco começa a entrar em movimento e o coeficiente de atrito muda, tá? Porque o atrito estático é diferente do atrito em movimento. Né? Isso tudo foi visto lá no ensino médio. A mesma coisa que acontece para o solo. Tá? Mas só rapidamente falando graficamente sobre essa relação, né? Nós temos então a carga horizontal e nós temos a carga normal, né? Então, à medida que eu aumento a minha carga normal, a minha carga horizontal ou força de atrito, né, vai aumentando também, né? Proporcionalmente, linearmente. Isso quer dizer aquela equaçãozinha da reta T ou força de atrito igual a mi vezes a carga, né? Então, portanto, perceba que o coeficiente de atrito aqui, né, vai ser justamente a tangente do ângulo dessa reta, né? Então, portanto, se eu tenho que a força de atrito, ou T, né, que está chamando aí, seria o mi vezes a força normal, força P, tá? Força P. Então, e se isso aqui é uma reta, né? Se isso aqui é uma reta em que T depende de P, né? E é mi vezes P, então mi, na verdade, vai ser a tangente do ângulo que essa reta faz. Tá? Tangente do ângulo que essa reta faz, e a gente vai chamar esse ângulo de φ, beleza? Então, se essa reta faz um ângulo φ com a horizontal, mi nada mais, nada menos é do que a tangente desse φ, beleza? E aí a gente pode fazer a mesma avaliação em termos de tensão, tá? Ao invés de falar de força horizontal e força vertical, a gente fala de força normal, a gente fala de tensão cisalhante e tensão normal. À medida que a tensão normal aumenta, certo? A minha tensão cisalhante também aumenta
né, a minha resistência ao cisalhamento também aumenta, na proporção desse ângulo da reta, né, φ, que vai depender aqui do material. Né? Vai depender do material. No caso aqui, a gente está trabalhando com o solo. Tá bom? No caso aqui, a gente está trabalhando com solo. E, portanto, se a gente vai trabalhar com esse ângulo, a gente vai chamar a partir de agora esse ângulo de atrito. Tá? Ângulo de atrito. E o que é, por definição, um ângulo de atrito? Né? É o máximo ângulo que a força aplicada ao corpo pode fazer com a normal, né, ao plano de contato, sem que ocorra deslizamento. Ou seja, se eu aplicar uma força aqui com uma certa inclinação, né, φ, né, uma certa rotação aqui, φ, né, ao decompor a parcela normal e parcela horizontal, ele vai estar na iminência de movimento. Perfeito? Então, o ângulo de atrito está diretamente relacionado à resistência ao cisalhamento, porque é justamente a inclinação que eu conseguiria aplicar essa força para na iminência de deslizamento, beleza? E o que é que gera atrito no solo, né? O que é que significa esse atrito, esse coeficiente de atrito, esse ângulo de atrito, o que é que você queira trabalhar, da forma que você queira trabalhar, o que é que isso significa no solo, fisicamente? Porque o solo tem atrito. Veja, os solos são formados por partículas, né? Nós temos grãos de areia, nós temos partículas de argila, beleza? Ambos as partículas, seja o grão da areia ou seja a partícula de argila, né, vão estar em contato umas com as outras, né? Alguns solos vão ter mais contato entre as partículas, né? As partículas vão estar mais juntinhas e, portanto, tem mais contato entre elas. Outros solos, essas partículas estarão mais distantes e, portanto, com menos atrito. Portanto, em uma areia, em grãos de areia, né, o que vai definir o atrito entre esses grãos é o quão próximo estão os grãos, portanto, quanto menor é o índice de vazios, né? Então, nós temos aqui um caso, exemplo, areia fofa e areia compacta. Né? Percebam que na areia fofa, os contatos entre os grãos são bem menores, tá? São bem menores. Portanto, há uma tendência de acomodação desses grãos, né, de rupturas localizadas, para ir se fechando os vazios, caso haja um acréscimo de carga aqui por cima. Tá? E esse movimento pode vir a gerar ruptura. Então, o atrito entre essas partículas, né, é o que gera a resistência ao cisalhamento pelo atrito, né, das areias. Tá bom? No caso, a proximidade entre os grãos conta, melhora o meu atrito entre as partículas. O formato das minhas partículas também melhora ou piora esse meu atrito. Por exemplo, se forem partículas perfeitamente circulares, né? Redondas, né? Na verdade, o meu atrito é muito baixo, tá? O meu atrito é muito baixo. Já se for grãos irregulares, eu tenho um imbricamento maior entre os grãos. Perfeito? Há uma tendência menor de deslizamento. E também, não só o formato do grão, mas também a conformação superficial do grão. Né? Tem grãos que é mais liso. Eu diria, por exemplo, areia de rio, né? Que vem... É uma areia que vem sendo rolada, né? Desde lá da nascente até a foz. E aí ela vai ficando com formatos redondos, né? De uma circunferência e lisa, né? Porque ela vem sendo talhada ao longo do seu caminho, né? Do seu percurso. Ela é muito boa para fazer concreto, inclusive. Né?
porém não é boa aqui para o solo, né? Esse tipo de areia tem um ângulo de atrito extremamente baixo, né? E ela tem uma superfície bem lisinha. Porém, tem outras areias que a superfície é bem rugosa, né? Então, portanto, ela tem um imbricamento maior. Tá? Rapidinho, pessoal. Bom, já as minhas partículas de argila, geralmente elas são nesse formato aqui, pessoal, tá? Tabular. E elas são lisas. Inclusive, se você pega uma porção de argila na mão, não sei se vocês já pagaram laboratório de materiais de mecânica dos solos, mas se você pega a argila, né, ela é extremamente lisa, né? Molha um pouquinho assim, passa a mão, ela é extremamente lisa, né? Parece um sabão até. Isso acontece porque as partículas em si da argila, né, são lisas, tá? São lisas, e porque a sua forma também é uma forma que não esqueci a palavra, não favorece o imbricamento entre elas, né? Então você vê que ele tem um formato bem lamelar. Óbvio que tem uma certa atrito, sempre vai haver um atrito, né? Também a distância entre as partículas envolve, então influencia, e a quantidade de água vai influenciar também, porque vai afastar uma partícula da outra. Beleza? Agora, as partículas de argila, pessoal, têm uma característica extremamente importante. Tá? Por elas serem muito pequenas, e vocês sabem que a principal diferença uma das principais diferenças entre areia e argila é a granulometria, né? A argila, a gente está falando de grãos muito, muito menores que de areia. Aqui, o termo correto nem é grãos, né? Seria partículas. Tá? A sua superfície, na verdade, a superfície de toda partícula, de qualquer elemento, ela é carregada eletricamente, né? Eletroquimicamente. Mas no caso, como a partícula da argila é muito pequena, acaba que essa carga eletroquímica na superfície da partícula é preponderante em relação à sua massa, né? Tá? A seu próprio peso. E nesse sentido, há uma tendência de ligação entre as partículas, tá? Há uma tendência de aproximação das partículas por conta dessas cargas, da diferença de carga, né, na superfície das partículas. Tá? E é como se houvesse uma cimentação entre as partículas, ou seja, há uma é como se fosse uma magnetização, entre aspas, das partículas, né? Elas tendem a se aproximar, beleza? E isso independe da tensão normal, tá? Isso depende da tensão normal. Veja, todo atrito, por exemplo, esse ponto aqui, tá? De contato, ele vai deslizar a proporção que eu tenho uma carga aqui normal a esse ponto, tá? Comprimindo essas duas partículas. Então, quanto maior essa tensão horizontal aqui comprimindo as partículas, maior a resistência desse ponto aí de contato de cisalhar. No caso das argilas, desse efeito das argilas, né, da tendência de aproximação de uma partícula com a outra, isso não influencia, tá? Independe da tensão normal. E essa resistência das argilas, que é bem própria das argilas, a gente chama de coesão, tá? A gente chama de coesão. Então, apenas partículas de argila, solos com certa quantidade de argila, contém essa parcela de resistência coesiva. Então, essa parcela coesiva independe da força normal. Então, percebe, se a gente for colocar no gráfico lá, tensão cisalhante por tensão normal,
a minha resistência, a minha parcela de resistência da coesão, ela é constante. Não depende da força, da tensão normal. Beleza? Então, essas são as minhas duas parâmetros de resistência. Atrito entre as partículas, que no caso da areia é mais preponderante. Inclusive, se for um solo argiloso puro, a gente despreza o ângulo de atrito entre as partículas, tá? Porque é muito baixo. Então, solo arenoso puro e solo argiloso puro, né? A gente despreza a parcela do atrito. Já um solo arenoso puro, a gente não tem de jeito nenhum coesão, tá? A gente despreza a parcela da coesão, só teria ângulo de atrito. Beleza? Então, solo arenoso puro só tem resistência com atrito, solo argiloso puro só tem a resistência da coesão. Beleza? Agora, tem um problema aí, tá? Tem um problema. Só um minuto. Só um minutinho. De lá, vou fazer um vídeo aqui para tu. Espera aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Pensei que era algo mais urgente aqui. Ele ligou 3 vezes, mandou o vídeo, mas não era nada. Não. Vamos lá. Então, a coesão, tá, é um bicho problemático. Tá? É um negócio problemático a coesão. Por quê? Essa coesão que eu falei para vocês por definição, tá? É a coesão que a gente chama de coesão real. É a coesão que a gente chama de coesão real. Porém, tem uma parcela de coesão que a gente chama de coesão aparente. Tá? E por que aparente? Porque ela pode estar em um momento e logo depois ela desaparecer. Então não é uma coesão real. Né? A coesão real, percebe? Devido a ligações químicas, agentes cimentantes, né? E físicas, elétricas de adesão entre as partículas, né? Como eu comentei com vocês. E aí vai depender dos argilominerais que tem que compõem essas partículas, né? Vai depender do tamanho dessas partículas, etc. Porém, tem uma coesão que a gente chama de coesão aparente, né? Que depende de uma sucção de possível água, né? De possível água mesmo, dentro dos poros, né? Dentro dos poros do solo. Então, os vazios, caso os vazios do solo contenham parte deles preenchido com água, por conta desse tamanho das partículas tão pequeno, vai haver uma tendência da água que está entre esses vazios, né? Puxar uma partícula em relação a outra. Puxar uma partícula em relação a outra. Né? E eu não sei se vocês se lembram, pessoal. Se vocês foram lá no laboratório de química já, não sei como é que tá aí. A gente tem aquele, me esqueci o nome que é um tubo bem fino e comprido, né? Não sei se é pipeta, não sei o que é o nome daquilo não. E até para medir o nível da água, né? Você tem que avaliar ele forma um menisco assim, né? E aí você tem que avaliar o nível da água pelo fundo desse menisco, né? E não pelas bordas, né?
Por quê? Porque quando as dimensões vão ficando muito pequenas, né, a água acaba tendendo a puxar essas paredes do reservatório, né, desse cilindro fino. Só que, no caso dessas paredes, elas são rígidas, né, ela não vem, o que se move é a água. Portanto, a água tende a subir pelas paredes. Né? Aquela água que está em contato com as paredes tende a subir e a água do meio tende a não subir. Então, forma um que a gente chama de menisco. Né? Vocês se lembram disso, pessoal? De laboratório de química? Vocês chegaram a ver isso? Né? É semelhante à ideia, tá? Você tem um poro bem pequeno, né? Geralmente essas partículas são muito pequenas, portanto os vazios também são pequenos, né, entre as partículas, tá? E a água está ali em contato com a superfície, tá? Dessas partículas e a água tende a puxar, tá? Essas partículas uma em direção à outra, tá? Como essas partículas são muito pequenininhas, as partículas vêm, né? Não é que nem a parede rígida do recipiente, né? E isso causa um efeito, né, de cimentação, né? É como se uma partícula estivesse se aproximando da outra e, portanto, dá aquela sensação de cimentação, tá? Só que isso é aparente. Por que aparente? Porque caso, por acaso, se acaso você saturar essa massa de solo, tá? Ou seja, encher de água, porque isso ocorre se a água não preencher todo o vazio. No momento que você preenche todo o vazio com água, esse efeito se dissipa, tá? Esse efeito se dissipa e aí não há mais esse efeito e, portanto, as partículas se afastam uma das outras. E, nesse sentido, você perde essa parcela da coesão. Então, um dos fatores que acontece quando chove, que cai essas encostas todas, né, é justamente o principal efeito a questão da coesão aparente, tá? Essas encostas de Maceió todas são argilosas, né? São solo argilo-arenoso, tá? No momento que chove, né? Parte dessa argila satura, né? A parte da água infiltra, vai saturar uma parcela grande desse solo. Por um lado, você tem o aumento do peso do solo em si, né? Que fica um peso saturado agora, peso específico saturado. Mas esse não é o principal fator. O principal fator é a perda dessa coesão aparente. Quando você tem a perda dessa coesão aparente, o que acontece é que a resistência ao cisalhamento diminui, né? E aí a massa do solo desliza sobre o solo remanescente. Beleza? Então, o problema de trabalhar com solo coesivo é isso, tá? Porque parte da coesão é real, porém parte da coesão é aparente, por conta do estado de umidade que está o solo naquela situação. Então, e aí a gente, aqui no curso de graduação, pessoal, não sei se vocês perceberam já, mas a gente sempre vai trabalhar ou com solo saturado ou com solo seco, tá? Ou a gente trabalha com solo saturado ou a gente trabalha com solo seco. Por quê? Porque o que tiver intermediário aí é uma teoria totalmente diferente, não é totalmente diferente, mas é uma teoria diferente, que a gente chama de mecânica dos solos não saturados, né? Tem água, porém não está totalmente saturado de água. E aí, nesse sentido, para esses solos, a coesão aparente é preponderante, tá? É preponderante. Ok? Então, se a gente for dimensionar alguma coisa, a gente só pode considerar a coesão real. Mesmo que por hoje esteja lá a coesão real mais aparente, a gente só deve considerar a real, porque a aparente pode a qualquer momento desaparecer. A não ser que a gente garanta que esse solo nunca vá saturar. Certo? Nunca vai saturar. Vale o destaque, pessoal, que se esse solo for totalmente seco, isso daí também desaparece, né? Já que você não vai ter água nenhuma no vazio, né? Só que aí já essa opção já é muito rara, tá? Porque para um solo argiloso secar demora muito tempo, tá? Demora muito tempo. E aí a tendência, ó, tem essa, esqueci o nome. Bom, veja que interessante.
quanto menor o grau de saturação desses vazios, maior essa força de atração, porém que se chegar no ponto de secar, some. Então, veja, saturado não tem nada, não tem força nenhuma de atração. Vai secando, a força de atração vai aumentando, vai secando, força de atração vai aumentando. Chegar numa situação seca, também desaparece essa força de atração. Tá? Ok. Tem solos que são mais suscetíveis a isso, tá, pessoal? A essa perda de resistência. Do nada, por conta do aumento da umidade. E a esses solos a gente chama de solos colapsíveis, tá? Solos colapsíveis. Perfeito. Conseguem compreender, pessoal? As definições? Veja que o mais importante de todo esse curso aqui de resistência do auxiliamento vai ser justamente essas definições, tá, pessoal? Porque o método que eu vou estar mostrando aqui para vocês avaliarem a resistência é muito conservador e inviável de utilizar na prática, tá? O mais importante é que vocês entendam esses parâmetros e como encontrar esses parâmetros, como utilizar esses parâmetros, porque os outros métodos que a gente vai falar em fundações, e tem outros que não vai falar no curso, né? Vocês vão ver no mestrado, na especialização, se forem fazer na área de geotecnia. Os outros métodos, todos se baseiam nesses mesmos parâmetros. Ângulo de atrito e coesão. Tá? Vocês já tinham ouvido falar antes desses parâmetros de resistência do solo? Ângulo de atrito e coesão? Lá em Mecânica 1. Só em física, né? Beleza. Óbvio que a maioria dos solos, pessoal, tem parte argila, parte areia, né? Tem até silt aí no meio termo também, né? E nesse sentido, é normal a gente ver solos com parcelas de coesão e parcela de atrito, né? Parcela de atrito. E nesse sentido, a gente tem o que a gente chama de envoltória de ruptura, né? Que a gente em que essa envoltória de ruptura é justamente o que determina a resistência do solo, tá? Então aqui seria a minha tensão resistente, né? Tensão aceleradamente resistente e a minha tensão normal atuante. Então, portanto, a minha equação da reta agora seria completa, né? Eu teria sendo a equação da reta AX mais B, né? Ou AX mais B. Né? Então, o meu B seria a coesão, né? Ou seja, onde a reta cruza com o eixo Y, né? E a inclinação e o A, né, seria a tangente da inclinação dessa reta, que a gente chama de ângulo de atrito do solo. Beleza? E é esse cara aqui que a gente vai levar para a vida, pessoal. Tá? Isso daqui é o que vai determinar a resistência e o cisalhamento do solo. Portanto, essa equaçãozinha aqui é o que determina a equação de resistência do solo. Tá? Se um determinado ponto material tem um círculo de Mohr, tá? que não ultrapassa essa linha, essa envoltória de ruptura, né? essa resistência, então quer dizer que o solo aquele ponto material nunca irá romper. Né? Por acaso, se eu tiver um círculo de Mohr que ultrapasse essa minha resistência, esse círculo de Mohr feio, ultrapasse essa envoltória de resistência, quer dizer que esse material, esse ponto material vai romper, certo? Em uma determinada inclinação. Perfeito? É isso que a gente quer fazer. Agora, o parâmetro de resistência é sempre coesão, ângulo de atrito.
Tá? A tensão normal vai depender da situação. Né? Para cada ponto material, a gente vai ter uma tensão normal e uma tensão cisalhante. O normal é a tensão cisalhante. E aí, esse critério de resistência a gente chama de critério Mohr-Coulomb, tá? Envoltório de Mohr-Coulomb. Beleza? Então, se a combinação de tensões, cisalhamento normal tiver aqui, não há ruptura, tocou na reta, rompeu. Tá? Tocou na reta, quer dizer que rompeu. Uma partícula vai deslizar sobre a outra. Aquele ponto material especificamente rompeu. Tá? Por que eu estou falando para vocês que a verificação que a gente deve fazer não é só essa, né? Porque se um ponto material do solo romper e os demais não romperem, o solo não vai romper como um todo, né? Não vai formar aquela cunha de deslizamento. É preciso que uma sequência de pontos falhem para que crie-se uma superfície de ruptura e aí sim o solo rompa, tá? Aqui a gente só vai estar avaliando pontualmente no curso de mecânica dos solos, tá? A gente vai avaliar pontualmente se vai romper ou não aquele ponto material. Porém, em termos geotécnicos, tá? Só há deslizamento de talude, só há ou de encosto, né? Só há ruptura de fundação, da base da fundação, caso uma sequência de pontos falhem, né? Quando uma sequência de pontos falharem, aí sim quer dizer que vai haver o deslizamento de uma massa de solo sobre a outra. E nesse sentido, a gente tem métodos para, utilizando essa avaliação pontual, né, ligar vários pontos de ruptura e aí sim criar uma superfície de ruptura. Tá? E nesse sentido, a resistência do solo é um pouco maior do que só do ponto material. Do solo como um todo, né, do terreno, é um pouco maior do que um pouco maior. É maior do que a resistência de um ponto específico. Tá? Vale destacar, pessoal, que isso aqui é uma simplificação, tá? A resistência real do solo não é uma reta, assim, tá? A gente simplifica para uma reta por questões de facilidade. Porém, a resistência mesmo ela é curva, tá? E aí esse seria o critério de Mohr, não teria o Coulomb, né? O Coulomb foi a simplificação disso aqui, tá? Ou seja, o ângulo de atrito não é constante, até porque vai depender do nível de tensão normal que exista, tá, entre as partículas, mas o que a gente faz é simplificar, sim, por uma reta, tá? A gente faz a simplificação por uma reta, porém tem que tomar cuidado com o nível, né? A faixa de tensão que vai para a obra, porque senão, ó, quando eu fizer o exemplo, pessoal, eu tenho que considerar os meus cálculos, né? Eu só posso fazer caso, por exemplo, a minha obra esteja dentro dessa faixa aqui, né, que se aproxima, a curva da reta. Fora disso, né? Fora disso, não há essa aproximação, tá? Quanto mais distante para a direita, vai se afastando, quanto mais distante para a esquerda, também vai se afastando, tá bom? Então, é basicamente esse o critério de ruptura, tá? Então, eu vou fazer agora um exemplozinho rápido, né? Baseado no que a gente fez lá para análise de tensões. Deixa eu pegar aqui acréscimo de tensões. A gente fez um círculo de Mohr aqui, né? Isso foi tridimensional. Deixa eu abrir isso. Eu fiz aleatório, né? Esse aqui não vai dar muito certo porque tem valores negativos aqui. Deixa eu pegar em 2D mesmo, que vai ser mais prático. Deixa eu ver se vai ser mais prático mudar, entendeu? Deixa eu ver como é que tá o círculo de Mohr. Tá, deixa eu mudar aqui. Colocar tudo com pressão aqui. Salvar como, né?
Vou apagar essa figura, porque não vai existir mais. Vamos supor que a tensão em X seja menos 100, a tensão em Y seja menos 300. Deixa eu botar em KPA aqui, porque senão a de grandeza vai ser muito... Talvez mesmo em KPA esteja muito grande aí, mas qualquer coisa a gente muda aí. Eu vou apagar tudo isso aqui, porque não me interessa. Eu vou trabalhar só com círculo de Mohr. Trabalhar só com círculo de Mohr. Tá? Deixa eu botar. Aí aqui o que acontece? No círculo de Mohr para solos, tá? A gente vai considerar sempre positivo, compressão positiva, tá? Porque como o solo sempre está comprimindo, a gente pode ignorar aí o sinal, tá? O sinal. Deixa eu só colocar aqui. Tentando ver só uma solução mais real, tá? Hum, é, queria botar mais para a direita. O que eu tenho que fazer é deslocar a média para a direita, então 150. Peraí, pessoal, estou apanhando aqui. A média aqui. Vou botar 300, 300. Não está deslocando, né? Será que está errado esse irmão? Só ver aqui uma coisa. Então, média. 160. Isso média. Ah, ele tá pegando um 3 aqui. Entendi. Entendi, ele tá pegando o plano Z. Vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa linha, que eu não estou usando para nada. Ok. Só voltar aqui que era. Então, aqui está meu círculo de Mohr. Então veja, eu vou botar para baixo isso. O que eu vou desenhar também é a minha envoltória agora. Então vamos supor que eu tenho um ângulo de atrito aqui de 40 graus, tá? Que é muito isso aqui, mas vamos supor que seja. Eu tenho uma coesão de 50 kPa. Também é muito, mas aqui a gente vai adotar isso. Então, eu tenho que a minha tensão resistente vai ser igual a coesão mais a minha tensão normal multiplicado por tangente de ângulo de atrito, tá? Então, isso aqui vai ser uma equação que vai depender do meu signo, né?
A tensão resistente ao elemento depende da tensão normal. Tá? Se eu variar essa tensão normal de 0, de 1 em 1 kPa, né, até chegar em, deixa eu ver aqui, 300 kPa, tá? 350 kPa, e colocar aqui no gráfico, a equação já está criada, tá? Se eu colocar aqui, criar aqui no gráfico, então, esse cara aqui é esse. Vamos mudar aqui as unidades. Perceba a situação. Essa daqui é a minha resistência, tá? E essa aqui é a minha solicitação, né? O ponto material vai ter todas essas combinações de tensão cisalhante com tensão normal, tá? Lembra, isso aqui é só um ponto material, né? E tem todas essas combinações aqui. E nenhum ponto cruzou a minha linha de voltório. Portanto, esse ponto material nunca irá romper, tá? Nunca irá romper. Essa é a ideia. Caso as minhas tensões sejam diferentes, por exemplo, eu tenha, entra aqui, entra. Olha o que acontece, ele se aproxima, ainda não rompeu. Eu vou brincar mais um pouquinho, vou colocar aqui. Tem. Opa, agora rompeu. Rompeu e rompeu. Em todas essas configurações ele pode vir a romper, tá? Todas essas inclinações, né? Perceba que cada ponto do círculo de Mohr está relacionado com a inclinação do meu elemento, né? Do meu ponto material que a gente está analisando. Lembra disso, né? Então, em todas essas inclinações aqui, ele pode vir a romper. Tem uma que ele é mais tendencioso a romper, que é justamente essa que é a mais afastada. Portanto, a tendência de ruptura nessa inclinação será a mais favorável para a ruptura. Será maior. Voltando aqui, deixa eu colocar aqui 20. Perceba que há uma distância entre a envoltória de Mohr e o meu ponto mais próximo aqui, né? E o meu ponto mais próximo. Isso a gente chama, essa distância, quanto maior essa distância, maior do que a gente chama de fator de segurança, né? Mas mais seguro está, beleza? Mais seguro está. Então, o meu fator de segurança aqui, eu posso calcular. Eu tenho. O meu fator de segurança eu posso calcular fazendo a distância do centro da circunferência à reta, a menor distância do centro da circunferência reta, tá? Que existe uma equação matemática para calcular isso, né? Essa distância eu vou chamar de x, né? Dividido pelo raio da circunferência, né? Quando o raio for igual a essa distância, quer dizer que rompeu, tá? O raio é esse cara aqui, né? X é tudo, o raio é esse cara aqui. Então, quando x sobre r for igual a 1, ruptura, né? X sobre r maior que 1 não rompe. Tá? E quando x sobre r menor que 1 não tem sentido físico, quer dizer que já rompeu. Tá? Ou não vai nem ficar de pé, tá, pessoal? Dura também. Tá? E aí esse x sobre r a gente chama de fator de segurança global. Tá? Fator de segurança global. Deixa eu pegar aqui a equação da distância da
da reta. Toda vez eu esqueço de colocar na aula. Uma equaçãozinha famosa que eu não decoro. Tá aqui. Aqui, captura. Só preciso saber quem é o XC. Tá, XC é o X do centro, YC, o centro da circunferência. ABC é quem? Tá, é a equação da reta. Beleza, equação da reta. Tá bom. Então, vamos lá, com calma aqui. Essa é a equação da reta aqui. Da distância da reta, tá? Ao centro da circunferência. Beleza? A minha reta aqui, ele está adotando com a seguinte cara lá, que a gente vê lá em geometria analítica, né? AX mais BY mais C igual a zero, né? Isso seria o seguinte, ó. Se a minha equação que eu adotei, né? A minha X é a tensão normal, Y é a tensão cisalhante, né? E C é a coesão, né? Então, portanto, A seria a tangente do ângulo de atrito, tá? Da minha equação da reta, né? Lembra lá? Tensão seria 1 vezes tensão, né? Igual a coesão mais tangente de φ multiplicado pela tensão normal, tá? Isso daqui é o meu x, isso daqui é meu y, isso daqui é meu b, né? Que é meu b. Agora aqui eu tenho que botar menos, né? E bem que aí vai ser, deixa eu botar menos aqui. Vai ser menos tangente, né? Quando eu passar tudo para um lado, vai ficar tangente de φ multiplicado por sigma menos, né? Mais 1 vezes tal, mais menos coesão, bem, menos coesão igual a zero. Tá? Essa é a minha equação da reta. Vamos ver se vai dar certo aqui. A igual a menos tangente de φ, a B é igual a 1 e C é igual a menos coesão. Tá? Coincidiu, né, o termo, né? Então vamos lá. A e B, né, a gente já sabe quem são. XC e YC o centro da circunferência, tá? Então, portanto, XC vai ser igual à tensão média. A gente já viu isso, né? O centro da circunferência. E YC vai ser zero. Tá? É sempre zero YC. A circunferência sempre vai estar aqui, ó. O centro da circunferência sempre vai estar cruzando esse eixo aqui. Beleza? Então, inclusive, esse trecho aqui a gente pode eliminar, né? Ficaria AXC mais C, né? E aí poderia usar tudo positivo mesmo, sem medo de ser feliz, né? Então vamos lá. A distância x, né, que eu estou chamando de x, vai ser igual a módulo. Nem precisava ter o módulo, né? Mas de tangente de φ multiplicado pela tensão média. Eu não sei se eu já calculei essa tensão média, deixa eu ver aqui em cima se está calculada. Tá? Mas eu não botei o acento, então deixa eu tirar o acento aqui. Mais coesão.
Tá? Isso tudo dividido por tangente de φ ao quadrado mais mais coesão ao quadrado, não é isso? Vai dar problema de unidades aí, né? Não, A mais B, né? A mais B. O C não entra aqui. Então, A mais B. Então, B é 0. Aliás, B é 1, né? 1 ao quadrado. Raiz disso, né? Ah, beleza. E o raio vai ser... Então, portanto, o fator de segurança global vai ser igual a X sobre R. Opa. X sobre R. Então, esse é o meu fator de segurança. É o suficiente? Aí vai depender dos critérios normativos, tá? Esse raio eu já tinha calculado anteriormente, né? Nas aulas passadas, tá? Tá aqui como é calculado. Estão conseguindo acompanhar ou ficaram meio perdidos aí? Essa equação aqui é de geometria analítica, tá? Não sei se vocês chegaram a ver no curso, mas não cabe a mim provar ela aqui. Não vou provar ela aqui para vocês, não, tá? Mas o que significa cada coisa é isso que eu falei, tá? A reta é a x mais by mais c, né? A gente está trabalhando com essa reta aqui, portanto, isso é b, isso é c, isso é a. Tá? Então, tá? Aqui é o próprio c. Tá? Esse cara é meu y, esse cara é meu x. Tá? Então, portanto, eu tenho todos os valores aqui, né, da minha equação da reta. O xc e o yc é a posição do centro da circunferência. Então, a distância do centro da circunferência até o ponto mais próximo da reta é 150, tá? 0,79. O raio é 126,59. Fator de segurança aqui, x sobre r, 1,191. Vamos aumentar de novo aqui para ele ultrapassar. O que vai acontecer? A distância reta é 150, do centro da circunferência ao ponto mais próximo da reta é 150. O meu raio é 160, portanto, meu fator de segurança é menor que 1. Tá? Isso aqui rompeu. Isso aqui rompe. Tá? Aqui rompe. Usualmente, pessoal, esse fator de segurança gira em torno de 1,5 a 2,5, tá? Esse fator de segurança. Vai depender de vários casos, não vamos entrar aqui no mérito hoje, tá? Mas é assim que a gente calcula o fator de segurança. Conseguiram acompanhar? Beleza. Então, vou salvar aqui. Então, basicamente, a análise que é feita pontualmente é isso, né? A gente sabe quais são as tensões que estão atuando no ponto material a partir do quê? A partir dos conteúdos que a gente viu anteriormente. Acréscimo de tensão, né, no maciço terroso, tensões geostáticas, né? Isso tudo a gente consegue calcular, portanto, as tensões na direção X, as tensões na direção Y, as tensões cisaliantes, a gente consegue calcular tudo isso aqui. Calculando tudo isso, a gente tem como calcular como desenhar o círculo de Mohr, que eu já expliquei para vocês, que seria o que é o círculo de Mohr, é a representação de todas as configurações desse ponto, né? Todas as configurações entre tensão cisaliante e tensão normal para esse ponto. Então eu tenho que pegar a pior situação, né? A pior situação e comparar com a minha envoltória de resistência ao cisalhamento. Tá? É isso que eu tenho que fazer. E é assim que a gente faz graficamente. Perfeito? E assim numericamente. E eu vou prosseguir agora com o conteúdo, se não tem mais nenhuma dúvida. 。
essa segunda parte do curso de resistência ao cisalhamento é mais para explicar como é que a gente encontra esses parâmetros de resistência do solo, né? O ângulo de atrito e a coesão. Se a gente conhecer eles, a gente já sabe como avaliar a resistência do solo. Tá? É dessa maneira que eu expliquei. O que falta agora é a gente aprender como chegar nesses parâmetros de resistência do solo. E isso vai estar muito relacionado a ensaios laboratoriais que vocês vão estar fazendo, ou vendo, ou discutindo a mais com a Danúbia, tá? A professora Danúbia. Acredito que já agora esse ano, já que voltou às aulas presenciais. Como é que está a situação de vocês? Vocês já pagaram o laboratório 1 de mecânica de solos 1? Ou vocês ainda estão na fila? Vai pagar agora, né? Então, provavelmente esse ano, daqui para o final do ano, vocês vão pagar esse laboratório 2, né? Muito provavelmente. O 2. O 1 vocês vão pagar agora, o 2 vocês devem pagar ainda esse ano, lá para o final do ano. Ah, já vai pagar o 2. Ah, perfeito. Perfeito. Então vai pagar concomitantemente, né? A Maria. Então, o que eu vou falar aqui hoje. Ah, tranquilo. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje, vocês vão ver também lá com a Danúbia. Agora aqui, o nosso foco não vai ser exatamente fazer o ensaio. Lá vocês vão aprender como fazer o ensaio, né? Lá vai ser o principal objetivo, vai ser como fazer o ensaio. Aqui o objetivo é a gente entender o ensaio para conseguir interpretar os resultados, beleza? Imaginando uma situação usual, que é o seguinte, olha, eu vou fazer o projeto geotécnico, né? Precisa avaliar a resistência de um material, portanto, eu vou solicitar um laboratório para fazer o ensaio e ele vai me entregar um relatório. Nesse sentido, eu tenho que entender o relatório, entender como é o ensaio para poder interpretar o relatório, né? E encontrar e utilizar os parâmetros corretamente. Beleza? Como é que a gente encontra o ângulo de atrito e a coesão do solo, pessoal? Os parâmetros de resistência. Perdão. A gente tem métodos de campo, tá? Que não vão nos dar os valores explícitos de coesão e de ângulo de atrito, mas nos dão parâmetros que a gente pode correlacionar e estimar os parâmetros de resistência, ângulo de atrito e coesão, tá? Eu vou focar mais nesses métodos de campo lá no curso de fundações, tá? Aqui o que a gente vai focar seria nos métodos experimentais ou de laboratório, ensaio de laboratório, né? Da mesma forma que lá em fundações eu vou focar na parte de método de campos. A parte de laboratório a gente já vai ter visto aqui, tá? Então chegar lá no curso de fundações, vocês vão precisar desse conhecimento nosso aqui, tá? E eu estou empurrando alguns conhecimentos para lá, né? Empurrando não, a ementa empurra alguns assuntos para lá, né? Esse é o caso. Então a gente pode estimar esses parâmetros de resistência a partir de Mestre Campos, que eu não vou nem comentar, o mais famoso seria SPT, tá? Para solos moles, tá? O mais famoso e mais barato é esse ensaio Vanne Test. A gente vê próximo semestre, tá, pessoal? Se der tudo certo, nos veremos próximo semestre lá em Fundações. Aqui eu vou focar nos ensaios de laboratório, que seria o ensaio de cisalhamento direto, tá? Muito bom esse ensaio. Ensaio triaxial, que seria o mais próximo da realidade possível, mas é difícil de fazer esse ensaio aqui, a gente vai comentar sobre eles. E temos também ensaio de compressão simples, que não serve para muita coisa não, tá? Esse vocês vão fazer lá no laboratório com certeza. Esses outros dois a gente não tem no laboratório, a Danúbia levava para a UFAL. Aí eu não sei se a UFAL vai voltar, se vai permitir vocês fazerem, não sei. De qualquer forma, ela vai comentar com vocês, vai estudar com vocês os procedimentos, tá? Do ensaio. Então, o nosso foco aqui não é o procedimento do ensaio em si, é entender o ensaio para poder interpretar os resultados. Tá? E aí, para realizar esses ensaios, a gente pode utilizar as amostras deformadas e indeformadas. Usualmente, o correto é utilizar as indeformadas, tá? Deformada, a gente perde a condição de obra. Né? Então, como assim amostras deformadas e deformadas? Porque às vezes eu esqueço que é a primeira vez que vocês estão, talvez, ouvindo isso, né? Não sei se já ouviram lá em Mecânica Solos 1. Mas é o seguinte. O solo, pessoal, para levar para o laboratório, você tem que tirar uma amostra, tá? Você tem que ir lá no campo,
cavar um poço, certo? Ou até tirar da superfície do solo. Porém, você tem que tirar uma amostra e levar para o solo. Se por acaso você cava com a pá, né, desconfigurando o solo que estava lá no seu estado natural, né? Então, o que a gente tem é uma amostra deformada. Então, por exemplo, se você escava a trado, vocês já viram trado, pessoal? Você vai escavando com trado aqui, tá? Aí ele é como se fosse uma broca, né? Perfurando o solo, tá? E quando você puxa o trado, o solo vem junto, né? O solo vem junto. Porém, esse solo vem totalmente deformado, porque à medida que você vai escavando, você vai deformando o solo, você vai soltando aquele solo da sua situação inicial, beleza? Então, se você levar essa amostra que sai do trado para o laboratório, isso é uma amostra deformada, tá? E existe também a possibilidade de tirar uma amostra indeformada, em que a gente cava um poço ao redor, certo? Deixa eu mostrar uma figura que é melhor. Ó, pessoal. Você cava ao redor, estão vendo na imagem? Cava ao redor, né? Tentando deixar a configuração original aqui, ó, desse bloco, tá? Aí depois você vai raspando aqui pelo fundo e solta esse bloco do restante, tá? Aí você garante que, pelo menos no centro dessa amostra aqui, ele vai estar quase que na situação original da obra, né? Não vai estar nunca, porque no momento que você escava ao redor, você já desconfigurou também, né? Você já aliviou parte das tensões. Mas aí ele está muito próximo da situação original de campo, tá? Aí a gente considera essa amostra deformada. Outra coisa que tem que se preocupar é com a umidade. Você precisa também levar para o laboratório com a umidade correta. E nesse sentido, o correto é você envolver esse material com uma tela primeiro para ele não romper, e depois você envolve ele com cera, tá? Ou cera, eu não sei se tem algum material. Usualmente, antigamente, era a cera, né? Porque a cera impede que haja troca de umidade, ganho ou perda de umidade com o ambiente, tá? E aí você leva esse blocão para o laboratório e trabalha os ensaios com ele, tá? Essa situação é melhor, porque você tem a situação real do campo, né? Como está esse solo no campo. Beleza? E aí, com essas amostras, a gente consegue fazer esses ensaios aqui: cisalhamento direto, axial e compressão simples. Não sei se vai dar tempo de falar sobre as três. Vamos ver se a gente pelo menos fala sobre compressão simples e cisalhamento direto. Tá? Eu gostaria de terminar essa aula hoje. Tá? Vamos tentar aí. Cisalhamento direto, tá? Não tem norma brasileira. Volto a repetir. Não tem norma brasileira. Tem algumas normas americanas que a gente pode estar utilizando como referência aí, tá? Então aí descrito para vocês. Antes de prosseguir com a explicação do ensaio em si, vocês nunca ouviram falar, né, pessoal? Vocês não pagaram o laboratório, né? Vocês nunca ouviram falar disso aí. Então é o seguinte. Algumas definições antes da gente passar para o que é a resistência de cisalhamento, né? Então, primeiro a gente tem o que é o ensaio de cisalhamento direto. Primeiro a gente tem resistência de cisalhamento, né? Então, novamente, máxima resistência de cisalhamento que um solo pode oferecer sob determinadas condições de tensão efetiva e drenagem, tá? A umidade impacta, né? A gente já comentou sobre isso, né? Ou seja, usada muitas vezes como sinônimo de resistência de pico, tá? Resistência residual. Resistência ao cisalhamento que um corpo pode manter quando sujeito a deslocamentos excessivos após a resistência de picos ter sido mobilizada. Traduzindo para vocês o que eu comentei antes. Esse cara aqui está diretamente relacionado com atrito estático, ou seja, antes de começar a se mobilizar, eu tenho uma resistência ao cisalhamento, que é o que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando até aqui, e a gente tem a resistência residual, porque mesmo o solo se movimentando, ainda vai haver o atrito, sendo que é um atrito, um coeficiente de atrito menor. É como se fosse um coeficiente de atrito dinâmico, tá? E, portanto, existe uma resistência residual que naquela verificação que a gente fez no exemplo agora,
a gente não levou em consideração. Perfeito? Então, para a gente mobilizar uma resistência por atrito, já foi visto aqui, agora há pouco, que a gente precisa de uma tensão normal, né? Quanto maior a tensão normal, maior a resistência ao atrito. Então, portanto, a tensão normal que a gente vai avaliar aqui vai ser a força que a gente vai aplicar, tá? Dividido pela área de contato de um solo com o outro, tá? Nesse sentido, a tensão, a gente vai calcular fazendo a carga que a gente aplicar normalmente, dividido pela área da amostra, tá? Supondo que isso aqui fosse a amostra, a gente vai deslocar um bloco desse sobre o outro, então a área seria a área da seção transversal aqui dessa amostra, tá bom? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, no ensaio de aceleramento direto, né? A gente vai ter uma amostra, vai aplicar uma força normal, né? E vai aplicar também uma força, vai aumentando a força lateral, essa força que causa cisalhamento, né? E essa força lateral, a relação entre a força lateral e a tensão de cisalhamento também será igual à força dividida pela área de contato entre as partículas de solo, tá? E nesse sentido, né? O ensaio de laboratório é assim, o ensaio de cisalhamento direto é assim. A gente vai ter a amostra aqui, tá? No que a gente chama de câmara bipartite, né? Ou seja, a gente tem uma parte da câmara aqui, isso aqui geralmente é retangular, tá, pessoal? É um retângulozinho, tá? Aí o solo é isso aqui, ó. Isso daqui é solo, tá? O solo começa... Perdão. O solo começa aqui, ó. Tem isso daqui de solo. Aqui, ó. Isso... Epa. Aqui de solo, tá? Só que aqui é uma câmara, tá? Que a gente tá vendo em corte, né? Isso aqui. E aqui é outra câmara, tá? Então, olhando de cima, a gente tem uma câmara aqui. Tá? E o solo fica aqui dentro, tá? Aqui é câmara. E aí tem duas dessas, tá? Uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Sendo que a amostra de solo é uma só, tá? A amostra de solo é uma só. Mas a câmara é separada. Por quê? Porque a gente quer fazer justamente uma câmara se deslizar sobre a outra, né? Aí a gente tem a amostra de solo inteira, tá? A gente tem uma tampa aqui metálica, vamos chamar assim, um elemento metálico aqui, em que a gente vai aplicar a força normal em cima, tá? A gente fixa uma força de compressão e vai aumentando aos poucos a força lateral, até o momento da ruptura. Até o momento da ruptura. Beleza? Então, a ideia é mover uma câmara em relação à outra. Né? E com isso a gente vai mobilizar o atrito entre essa superfície aqui. E aí a gente vai ter um diagrama, né? Força normal, força lateral. Né? Força lateral. Ok? E aí a gente vai ter um ponto, olha, esse corpo para uma determinada carga normal, a força de ruptura lateral foi essa daqui, né? Então, portanto, a gente tem um ponto de ruptura. Depois a gente roda com a carga normal um pouco maior. Aí ela vai ter outra força lateral associada, tá? Depois a gente roda de novo com outra força normal um pouco maior ainda e ela vai ter uma força maior lateral, tá? Vai exigir uma força lateral maior. E, portanto, quando a gente tiver 3 pontos, a gente traça uma reta e aí a gente tem a nossa envoltória de Mohr traçada, tá? A gente pode fazer em termos de força e em termos de tensão também. Será a mesma coisa, tá? Agora, outro resultado que a gente tem é porque a gente consegue medir esse deslocamento, né? Então, portanto, a gente consegue correlacionar para cada nível de carga normal, a gente consegue correlacionar a força com o deslocamento X aí, tá?
E aí a gente tem o gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco, que ele vai fazer, a depender do solo, ele faz algo assim, ó, tá? Essa seria a força de pico, né? A que eu vou utilizar para cálculo da minha resistência estática. Essa daqui seria a minha força residual, que a gente comentou agora com vocês, tá bom? Até o momento que vai haver a efetiva separação e que não vai ter mais nem força e o deslocamento vai seguir constante, né? Até separar uma câmara da outra por completo. Consegue entender, pessoal, o ensaio? Então, o nome do ensaio de estudo é um ensaio de cisalhamento direto, ou seja, eu estou impondo um cisalhamento numa amostra de solo, tá? Em uma determinada superfície de ruptura escolhida por mim, né? Escolhida por mim. Ficou claro o procedimento por cima, né? Cada regrinha aqui, para cada coisa dessa, tá? Que eu falei aqui com vocês, a Nonubia vai explicar melhor, né? Quais são os amostradores que você tem, qual a altura desse solo aqui, quais forças a gente vai utilizar, né? Ela vai explicar tudo bonitinho para você, tá? Eu não faço ideia como é que faz isso daí. Eu nunca trabalhei em laboratório, certo? Porém, eu sei como é o procedimento do ensaio de forma por cima, né? De forma que eu entendo quais são os resultados que ele vai me dar, quais são as vantagens e quais são as desvantagens. É isso que eu quero de vocês na disciplina teórica aqui de solos 2, tá bom? Lá em Laboratório de Solos, a Danúbia vai tratar com vocês de outra maneira, tá bom? Então, esse é um exemplo aqui de equipamento, né? Então, a gente tem isso daqui, ó. Aqui embaixo tem preso uns pesos, né? Tá? A gente coloca uns pesos aqui embaixo. Esses pesos vão comprimir essa minha amostra. A minha amostra está aqui, tá? É um quadradozinho aqui. Tá? Vai estar sendo comprimida. A gente consegue medir o deslocamento também vertical, que eu não tinha comentado, tá? A gente mede o quanto ela está comprimindo também verticalmente. E aí a gente vai aplicando essa força lateral aqui, tá? A partir do equipamento, né? Com o equipamento, a gente empurra só a câmera de cima, né? A parte de baixo fica fixa, a gente empurra a parte de cima, né? E aí, nesse sentido, a gente consegue medir o deslocamento também da parte de cima por esse outro extensômetro aqui, tá? Aqui, ó, esse cara aqui. Beleza? E esse anel aqui, né? É o anel dinamômetro que mede a força que eu estou aplicando aos poucos aqui, tá? Lateralmente. Tá? Então, o que eu vou ter é uma tensão normal gerada por esse meu peso. Né? Eu vou escolher, eu vou colocar um peso de determinada quantidade de peso normal, vou achar a cisalhante. Vou colocar um pouco mais de normal, vou achar a cisalhante. Quanto de normal vou colocar? Aí é procedimento do ensaio, da nuvem vai explicar para vocês. Né? Porém, o resultado que a gente tem é o seguinte: a gente tem a força normal e a gente tem a tensão de cisalhamento. Tá? A gente tem a força normal e a força lateral, portanto, a gente consegue achar a tensão normal e a tensão de cisalhamento apenas dividindo pela área, justamente a área que está sendo cisalhada. Né? E qual é a área que está sendo cisalhada? Olhando de cima novamente, né? Eu tenho aqui isso aqui é metálico, tá? Isso aqui é metálico, é a minha câmara, né? Minha câmara, beleza? Então, a minha área transversal que vai estar sendo cisalhada é esse daqui, tá? Esse B, esse L, tá? Interno, né? Tá bom? Isso daí vai estar sendo cisalhado. Então, portanto, A é igual a B vezes L. Tá? Então, se eu pegar a força, o peso aplicado, dividir pela área, eu tenho a minha tensão normal. Se eu pegar a força lateral que o meu anel dinamômetro está medindo e dividir pela área, eu tenho a tensão cisalhante. Ok. Beleza. Então, ó, eu tenho um apoio, eu empurro de baixo. Eu pensei que empurrava de cima, empurra de baixo, tá? Então você apoia de cima e empurra de baixo. Tá? Isso. Isso. Aí por cima você mede a força, tá? Pela reação aqui que está ocorrendo, né? E por baixo, e pelo de baixo você mede o deslocamento, tá? Que é o de baixo que está se movimentando.
E aí você consegue traçar o gráfico aqui, ó, tensão cisalhamento por deslocamento, né? Ou força lateral por deslocamento. Então a gente tem vários casos aqui, ó, tá? E cada um desses varia com a carga normal, tá? Com a tensão normal, ó. Aí eu não vou estar enxergando aqui, mas ele tem uns formatozinhos, mas está muito pequeno. Mas, por exemplo, esse cara aqui seria para uma tensão normal de 200 kPa, esse cara seria para uma tensão normal de 100 kPa, esse cara seria para uma tensão normal de 50 kPa. Tá? Vê que o comportamento muda a depender da minha carga normal. E a gente também tem um resultado que eu acabei esquecendo de falar, que não é muito utilizado, eu pelo menos nunca utilizei na prática, que é o deslocamento vertical pelo deslocamento horizontal. Né? Percebam que é interessante porque quando você aplica a carga normal, né? Quando você aplica a carga normal, há uma tendência de deslocamento vertical natural, tá? Há uma tendência de deslocamento vertical natural para baixo, né? Negativo, né? Negativo. À medida que você vai empurrando, começa a empurrar, certo? Há uma tendência de aumentar ainda mais esse deslocamento vertical, tá? Até o ponto onde chega, onde entra em ruptura, né? Onde começa o movimento de forma considerável, e aí há uma expansão dos grãos, tá? A partir de um determinado momento, verticalmente, né? Então, primeiro ele dá uma comprimida, quando você aplica a carga lateral, movimento lateral, primeiro ele dá uma comprimida na amostra, né, verticalmente, depois ele dá uma expandida, tá? Mas isso eu confesso que eu nunca utilizei, eu não sei uma utilização prática para isso daqui, não. Ó, a tensão máxima, nesse caso aqui, ó, tá? Seria essa tensão de pico. A tensão residual seria esse cara aqui embaixo, né? Isso aqui continua se deformando até o limite. Tá bom? Ok. E aí a gente tem justamente, a gente vai rodar esse ensaio 3 vezes, mudando a carga normal, né? Então a gente vai rodar uma vez com a carga normal de 50, por exemplo, uma vez com a carga normal para 100 e uma vez com a carga normal de 200. E a gente vai obter para cada um delas a tensão residual e a tensão máxima, né? A tensão máxima e a tensão residual. E aí a gente consegue traçar, tanto para a tensão residual quanto para a tensão máxima, esses 3 pontos aqui, tá? Que seria o ponto de coordenada entre tensão cesariana e tensão normal. E como a nossa envoltória de mó é uma reta, eu vou pegar esses 3 pontos e vou ajustar para uma reta, né? Vou fazer um ajuste de reta, um ajuste de curva para uma reta, né? Isso o Excel faz para a gente, né? Eu acho que vocês viram, talvez, em cálculo numérico isso daqui. Não tenho certeza, né? Mas veja, teve esses 3 resultados aqui, ó. Para 50 kPa de tensão normal, eu tive um resultado de pouco menos de 50 kPa de tensão cisalhante. Para uma tensão normal de 100, eu tive uma resistência de cisalhamento de 100, né? Para uma tensão normal de 200, eu tive uma resistência de 175, 170 aproximadamente. Pronto. Então, com esses 3 valores, eu tracei esse meu ajuste de reta e achei essa minha reta ajustada com aproximação R quadrado de R2 de 0,98, né? Ou seja, 98% de aproximação, né? Quanto mais próximo de 1 isso aqui, melhor, né? Tá? Então, a minha equação da reta foi isso aqui, ó, 0,8143 vezes x, né, mais 10. Então, com isso aqui, a gente tem que a coesão é 10, esse cara é a coesão, e que tangente do ângulo de atrito vai ser igual a 0,8143. Nesse sentido, a gente consegue achar o ângulo de atrito fazendo o arco tangente, né? Então, o ângulo de atrito vai ser arco tangente, né, de 0,8143. Beleza? E acha tanto a coesão quanto o ângulo de atrito. Entendeu, pessoal? Aí? Como é que a gente acha os parâmetros de resistência do solo pelo cisalhamento direto? Beleza? Agora, se eu vou utilizar
A tensão máxima ou a tensão residual, aí vai depender de cada caso, tá? De engenharia. Tá. Não sei o que é isso, não. Beleza. Então, para concluir aqui, pessoal, vantagens, né? Ele é rápido, é feito na hora, sei lá, dá para fazer uma pessoa, um técnico só, ou um técnico com um ajudante, dá para fazer uns 20 por dia, tranquilamente, tá? Umas 20, 30 rupturas dessas por dia. Então, dá para produzir bastante. É relativamente simples. Vocês vão ver que comparado ao próximo não, ao ensaio que eu vou falar na próxima aula, é mais simples, realmente, né? E tem bons resultados para solos granulares. Agora, para solos coesivos, ele tem mais dificuldade, porque como ele é feito rapidamente, como é que eu vou explicar para vocês? Tá. Primeiro, vocês têm que entender que solos coesivos são solos argilosos, com partículas pequenas, né? Quanto menor a partícula, menor a permeabilidade de água, ou seja, menor a velocidade com que a água permeia. Isso aí vocês já viram lá em mecânica do solos 1, né? Coeficiente K, né, de velocidade de permeabilidade, né? Então, quanto mais fino é a partícula, menos permeável ela é. Portanto, a água demora mais para sair, tá? E nesse sentido, esse ensaio, como ele é feito de maneira rápida, você vai aplicar a força e a água ainda não vai ter se movimentado, né? Ela ainda vai estar lá no vazio, porque a argila não vai deixar ela sair, né? Ela é difícil para ela sair. Então, quando você faz isso rápido, a água vai absorver parte da pressão, né? Veja, se você pegar um cilindro fechado, né, e aplicar força cheio de líquido, né, e aplicar força na tampa para comprimir a água, não vai sair do canto. A água vai absorver toda essa pressão, né, que você está aplicando, toda essa força que você está aplicando. Então, com o solo é a mesma coisa, porque esse conteúdo geralmente eu dou posteriormente a adensamento, né, que é essa definição justamente. Para o solo é a mesma coisa. Se eu pego um solo argiloso e aplico uma carga rápida, tá, nele, inicialmente a água que está nos vazios, ela absorve parte dessa carga, absorve essa tensão, tá? E só com o tempo, anos, dias, meses, essa água começa a se movimentar e essa tensão começa a se dissipar. Essa tensão na água começa a se dissipar. A gente chama de excesso de poropressão, tá? Excesso de poropressão. E aí, nesse sentido, a tensão começa a ser transmitida para os grãos efetivamente, né? Porém, quando você aplica a carga imediata, a água absorve essa força. Então, quando você faz esse cisalhamento rápido, né, sem esperar a água ser drenada, e aí a gente fala condição não drenada, quando a gente faz esse ensaio sem esperar que a água seja drenada, a água pega parte da carga e, portanto, pode dar resultados aí um pouco errados, tá? Então, esse ensaio é bom para solos granulares e também para solos secos, tá? Qualquer tipo de solo seco. Para solos argilosos saturados ou com água, que seja, esse pode ter um erro significativo no resultado desse ensaio para o que você tem na obra, tá? Desvantagens: condições de drenagem de difícil controle, ou seja, você não controla a drenagem, tá? Plano de ruptura é imposto, ou seja, eu falei para vocês, pessoal, a ruptura do solo, né, vai escolher um caminho mais frágil para romper, né? Aqui eu estou impondo que ele vai ter que ser rompido nesse plano. E se eu forçasse que ele rompesse nesse outro plano aqui, será que daria o mesmo resultado? Talvez não, né? Porque o atrito entre as partículas não é o mesmo, né? O imbricamento entre as partículas, a depender do ângulo que você rompe, não é o mesmo. Então, portanto, o plano de ruptura é imposto, então não necessariamente é o mais fraco, né? Isso é uma desvantagem também. Então, pode ser que eu esteja rompendo no plano de resistência alto, né? E quando for para a obra, existe outro plano de resistência mais frágil, né? Há uma concentração de tensões nas bordas das amostras, ou seja, eu estou
eu estou admitindo que a tensão é uniforme, tanto a normal quanto a cesariana é uniforme, né? Ou seja, é pegar a força dividir pela área, porém, há concentração de tensões nas bordas, tá? Aqui, ó. O que leva a erros de resultado, né? O fato de eu estar impondo o plano de ruptura gera uma rotação das tensões principais, que eu não vou entrar muito no mérito aqui, tá? E a ruptura ocorre de forma progressiva, sempre aumentando, tá? Sempre aumentando. Então, eu não tenho controle, eu não tenho controle da parte voltando, né? Ou seja, se a tensão aumenta ou diminui, beleza? Ok. Faz o seguinte, falta 15 minutos para terminar, pessoal. Eu também cansei já aqui, minha garganta já está doendo. Hoje eu dei a manhã toda de aula o dia todo, praticamente. Eu vou fazer então um exemplo aqui, tá? E a gente vai encontrar, para esse caso aqui, os coeficientes de ângulo de atrito, o meu ângulo de atrito e a minha coesão, tá? E na próxima aula a gente fala sobre o ensaio triaxial. Bom, tá? Perdão por estar em inglês, pessoal, mas são poucas coisas, né? Eu acho que dá para entender aí. Eu vou fazer no próprio Excel, tá? Porque no Mathcad eu não sei muito o ajuste de curva. Vou fazer no Excel mesmo. Mais fácil. Eu nunca usei o comando de ajuste de curva do Mathcad. Vamos lá. Primeiro, a minha amostra, né, tem 60 milímetros por 60 milímetros, tá? E altura de 30 milímetros. Então, portanto, eu tenho aqui a L, né, da minha amostra. Tá pequena, né? Vou diminuir mais isso aqui. L da minha amostra vai ser 60 milímetros. B vai ser 60 milímetros também. Então, aqui o ruim do Excel é só a questão das unidades, né? Que a gente tem que tomar cuidado. A altura eu não vou usar para nada não aqui. Aqui eu não vou usar para nada não. Então a área vai ser igual a esse vezes esse. A minha área em milímetros quadrados. Tá? Ok. Por outro lado, eu tenho aqui que os resultados, tem 4 resultados de teste, tá? 4 testes feitos. Então eu tenho aqui 200 newtons, 300 normal, tá? Isso aqui seria a tensão normal, força normal. 400, 500. E cisalhamento, isso aqui é a força normal, né? Que é a força de cisalhamento chamada de T. Esse foi o resultado, né? 155, 230, 310, 385, tá? Então isso aqui são cargas, né? Em newtons, né? Em newtons. Tá? Opa. E aí eu tenho as minhas tensões, né? Eu tenho a minha tensão normal. É a minha tensão normal. Vamos calcular aqui para KPA. Eu vou ter que fazer uma conversão aqui de unidades. E eu tenho aqui o meu tal, né? Então, minha tensão normal vai ser esse cara dividido por a área. Agora, deixa eu ver aqui a conversão de unidades. Vou usar o marcador, vou dar uma roubadinha aqui. Vai ser Newton por milímetro quadrado. Vai me dar 1000 kPa, tá? Então, tem que multiplicar esse resultado por 1000, não é isso? Só checar aqui. 1 Newton por milímetro quadrado vai dar 1000 kPa. Perfeito. Então, isso multiplicado por 1000.
Em KPA. KPA. Então, eu posso travar e posso ir para baixo e para o lado. Então, essas são as minhas tensões. Deixa eu diminuir aqui a quantidade de zeros. São as minhas tensões aqui. Eu posso agora traçar o gráfico de tensão normal, tensão cisalhante. Seria gráfico só com pontos aqui. Tá? Então, deixa eu só checar se isso aqui é a minha tensão normal. De 55 tá para 43, beleza. Certo? Então, como é que eu acho aqui a minha curva, né? Aproximada, a minha reta aproximada. Então, venho aqui, clico nessa seleção de dados, adicionar a linha de tendência, tá? Linear, tá? Linear. Aí tem as opções aqui, exibir a equação no gráfico, exibir a aproximação da reta, né? Aqui está quase 1, né? 0,9998 R quadrado. Então está bem próximo da realidade. E definir intersecção. Não. Avançar. Aqui, avançar menos. Recuar 60. Cruzar aqui, tá? Então essa é a minha linha de tendência aí. Ó, a equação é 0,77x mais 0,1389. Então, portanto, a minha coesão é igual a 0,1389 kPa. E o meu ângulo de atrito não é bem esse, né? Mas vou usar isso mesmo. Vai ser igual a arco tangente, eu acho que é assim, de 0,77. E isso aqui está em radianos, né? Eu tenho que transformar em graus. Então, deixa eu multiplicar por 180 e dividir por π, né? Então, 37 aqui, graus. Beleza, pessoal? Tem dificuldade aí como interpretar os resultados, pelo menos esse principal, né? Esse resultado para achar a coesão ângulo de atrito. Os outros resultados são muito acadêmicos, tá, pessoal? A questão da deformação e tal. O que seria importante, talvez, da questão de saber se é a tensão máxima ou residual, né? E tem solos que têm tensão residual, tem solos que não têm tensão residual, tá bom? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Tá? Mas, de resto, são esses resultados principais aqui para a gente determinar os parâmetros de resistência do solo. Tá bom? Conseguiram acompanhar aí, pessoal? Beleza, então deixa eu salvar aqui lá para vocês. Salvar aqui. Default. Classroom. Solos. Aulas. Resistência de alinhamento. Exemplo 2. Cisalhamento direto. Beleza. Então, 5 horas. Eu cansei aqui, pessoal. Queria esticar mais um pouquinho, mas eu confesso que cansei. Próxima aula a gente termina, tá? Falta ainda falar sobre o ensaio triaxial, que é um pouquinho mais longo, tá? Que ele é mais complexo. E eu não vou comentar sobre esse ensaio de campo, não, tá? Isso aí a gente vê em fundações com calma, tá? A gente vai ter 3 aulas só para isso lá em fundações. 4 aulas, no caso. Seriam 8 horas de aula, né? Só sobre isso, tá? Então, a gente fica para o próximo semestre ver sobre o ensaio de campo.
Na próxima aula a gente vê um pouco sobre insight axial e se for o caso, já começa o próximo conteúdo, se der tempo, tá? Então, vamos parando por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Se não tiverem mais dúvidas, até a próxima semana.